tudo bem? Você está no Vestígios do Passado e hoje eu vou te mostrar uma muralha que já foi romana, muçulmana, medieval, escola de artes, arquivo municipal e museu. Tá bom ou quer mais? Vem comigo! Oi, você tá aí? Tudo bem? Meu nome é Silvia, você está no Vestígios do Passado, o canal que te mostra castelos, ruínas, aquedutos, igrejas e todo o patrimônio incrível aqui da Europa. Hoje a gente está na cidade de Coimbra, ao meu lado o Rio Mondego e lá em cima a alta da cidade. Do outro lado é o centro, tem a baixa, tem a alta e o que você está vendo aquela construção grande lá em cima é a universidade, que há muito tempo atrás era o castelo. Todo esse espaço era muralhado e é isso que eu vou te mostrar hoje. Praticamente não existem mais vestígios da muralha original que cercava Eminium, a cidade romana que antecede Coimbra. Essa primeira muralha foi construída por volta de 137 a.C. Os vestígios atuais da muralha datam do século IX, com intervenções posteriores nos séculos XI, XII, XVI e XIX. Durante o domínio muçulmano de Coimbra, a poderosa muralha teria atingido cerca de 2 quilômetros e há relatos que no século XVI dispunha de 5 portas e várias torres, algumas ainda visíveis. Ao longo dos anos, a muralha foi se deteriorando e suas pedras usadas em outras construções nos arredores, como no Colégio de Santo Agostinho, que hoje abriga a Faculdade de Psicologia, Ciências e Educação. Estamos na Rua Ferreira Rocha, que é a região central da cidade, na Baixa. Essa rua tem comércio e restauração, numa época que não tem pandemia. Aliás, sem pandemia, em épocas festivas, essa rua fica toda decorada. É lindo, vale a pena. Do meu lado direito, nós temos a alta da cidade, onde tem a Universidade de Coimbra. Os castelos e fortificações eram construídos na região alta da cidade justamente por uma questão de segurança. E as muralhas também, por uma questão de proteção. A muralha de Coimbra não é exceção. Vamos visitar o roteiro? Nosso roteiro começa aqui no núcleo da cidade muralhada, que é o museu da cidade de Coimbra e fica aqui na Torre de Almedina. Esse espaço é feito para a reconstituição e divulgação do percurso da muralha, assim como preservação de seus vestígios. Dentro desse núcleo, desse museu, tem uma maquete com a muralha, com as torres e as portas, como era na época medieval. Aliás, o nosso percurso é proposto por eles. Vale a visitação. Então, nosso roteiro começa aqui na Rua Fernandes Thomas, que fica exatamente atrás do núcleo da cidade muralhada. Como o núcleo está fechado por conta da pandemia, eu baixei o roteiro no site da Câmara Municipal de Coimbra e eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá? O primeiro ponto de parada no caminho é aqui onde ficava a Torre do Engenho e a Torre Dona Joana. Essas duas torres formavam um conjunto de 4 torres junto com a Barbacã que serviam para a defesa de toda a muralha e da cidade. A Torre do Engenho também é chamada de Torre do Trabuquete, porque dentro dela ficava um engenho militar, de onde se lançavam projéteis para a defesa da cidade. Então, nós viemos dali e nesse ponto aqui ficava a Porta e Torre de Belcouce, que foi construída em 1209, depois demolida em 1715 para a construção do Colégio de Santo Antônio de Estrela. O edifício atual ele foi projetado pelo arquiteto Raulino e devia ter sido uma unidade hoteleira, mas nunca funcionou. Depois foi uma unidade fabril, enfim, hoje é a Junta de Freguesia de Almedina. Nesse ponto aqui a gente chega numa bifurcação. Para baixo é a couraça da Estrela, para lá, ó. E para cima é a couraça de Lisboa. Essas duas ladeiras, elas ligam a parte baixa e a parte alta da cidade. E nas duas a gente consegue ver o pedacinho da muralha. Olha, ali abaixo da cidade é a portagem, na verdade. E eu desci até aqui para te mostrar o troço da muralha na couraça da Estrela. Olha que interessante. Até hoje serve de sustentação. E olha só os contrafortes cilíndricos, que legal. Nosso caminho, na verdade, ele vai por ali, ó, pela couraça de Lisboa. A gente vai voltar para lá. Eu só desci aqui para mostrar esse detalhe bem legal. Olha, subindo aqui pela couraça de Lisboa, dá para ver a Torre da Muralha, que era uma antiga torre de vigilância. Depois foi transformada em mirante. Hoje eu acho que ela está fechada, na verdade.
E isso aqui, olha, é uma das escadarias mais íngremes que eu já vi na vida. Eu acho que é a mais íngreme que eu já vi. Eu vou te mostrar mais de perto. Olha, escadas do Quinchô. Mas eu acho que devia chamar Morte Certa ou algo assim. Olha isso aqui. Gente, para descer aqui tem que ter muito cuidado. Olha lá. Subindo aqui pela Coraça de Lisboa, a gente tem essa vista, olha. Esse é o Rio Mondego. Do outro lado do rio, a gente tem Santa Clara, onde tem o convento, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. E olha que vista mais linda de Coimbra. Aliás, dava para entender por que das muralhas se a gente conseguia ter uma visão clara do inimigo chegando, não? Você pode pensar assim, será que eu estou no caminho certo? Então, olha pro chão e aí você descobre que tá. Olha lá, o caminho da muralha. E assim como o percurso é identificado com os emblemas no chão, os pontos de interesse no caminho são identificados com placas como esta. Aqui tem duas, na verdade, mas pelo caminho a gente encontra normalmente uma. Olha, a Torre da Muralha vista de um outro ângulo, já passamos por ela. E para identificá-la, a gente tem também aquele painel, tá vendo? Olha, e boa parte do nosso caminho é subida, então vem preparado para andar. Olha, aqui é onde ficava a Porta da Traição. Normalmente ela ficava fechada e ele tinha esse nome pelo fato de ser uma porta falsa ou dissimulada. Ela era usada normalmente para fuga, né? Ou para entrada e saída de mensageiros, quando tinha um cerco prolongado. E aqui, para quem quiser, dá para dar uma paradinha e descansar. Saindo aqui da Porta da Traição, do meu lado direito, a gente tem uma entrada para o Jardim Botânico, que por acaso hoje está aberto. Estamos começando a desconfinar aqui em Portugal. Então, essa aqui é uma entrada para o Jardim Botânico. Quem quiser a visita, vale, viu? Bem legal também. Olha, nós estamos, vamos dizer, na esquina da Universidade de Coimbra, bem no alto da cidade. Atrás de mim o Aqueduto de São Sebastião, que é um monumento muito legal, vou falar sobre ele num outro vídeo. Bom, aqui é o Largo Dom Dinis, onde ficava o Castelo de Coimbra. Esse castelo foi construído por volta do século XI, na liderança de Dom Cesnando. Ele tinha duas torres, uma torre quadrada, que era a torre de homenagem, onde ficava a cisterna. E uma outra torre, a Torre de Hércules, que foi construída por Dom Sancho I, o segundo rei de Portugal. Esse castelo, ele começou a ser demolido em 1773 para a construção do Observatório Astronômico da Universidade de Coimbra, mas esse projeto foi abandonado. Isso tudo eu vou te contar num outro vídeo, quando eu falar da Universidade de Coimbra. Esse aqui é o Dom Dinis, ele foi rei de Portugal e fundou os Estudos Gerais em 1290. Daí o monumento a ele. Esse monumento foi feito por Francisco Franco e inaugurado em 1943. Olha, esse é o laboratório químico, ou era o laboratório químico, que na verdade hoje é o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Diz que na parte de trás dele dá para ver uma parte da antiga muralha medieval. Nós vamos procurar esse espaço e identificar duas torres que teriam posto de vigia. Olha, descendo pela ladeira, atrás do laboratório químico, tem um muro grande, cheio de vegetação. Eu acredito que aquilo ali seja o que restou de um pedaço da muralha. E tem uma escadinha ali, ó. Dá pra ver? E aí, procurando os tais postos de vigia, a gente vai encontrar só uma estrutura
Aqui. Coberta, completamente coberta por vegetação. Mas é o mais parecido que encontrei no muro inteiro com um posto de vigia. É essa estrutura aqui, olha. Por outro lado, essa estrutura, ela não é daquela época, ou foi restaurada e abandonada. E aí a gente consegue imaginar que talvez tenha sido um posto de vigia. Esta é a Couraça dos Apóstolos. Nós descemos por ela. E aqui, o outro lado da cidade de Coimbra. Desse trechinho, a gente consegue ver a cerca, ou um pedaço da cerca de Santo Agostinho, que era um colégio. Esse troço de muralha ainda sustenta a antiga muralha medieval. A cidade de Coimbra. E ali, olha, esse edifício, a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Esse edifício, que é do século XVI, foi construído para albergar o Colégio Santo Agostinho, aproveitando partes da muralha de Coimbra. Olha isso! As muralhas estão em tudo quanto é construção. Bom, essa aqui é a Torre de Prior do Ameal, também conhecida como Torre do Anto. Ela fazia parte da antiga muralha, ela integrava a antiga muralha. Durante a época manuelina, ela foi adaptada para virar residência. E no final do século XIX, o poeta Antônio Nobre morou aqui. Daí o nome. Ele estudou na Faculdade de Direito. Hoje ela acolhe o núcleo de guitarra e de fado de Coimbra, que integra o Museu Municipal da cidade. Essa aqui é a Torre da Contenda, também chamada de Casa de Subripas. Ela fazia parte da muralha, da defesa da muralha. Mas no século XVI, João Vaz compra esse espaço de um lado e do outro e acaba construindo sua residência aqui. E constrói também esse arco para ligar um espaço ao outro. Esse cantinho é lindo. Atrás de mim, a ladeira do Quebra-Costas. Foi por lá que a gente veio, mas eu falo mais sobre ela nesse link aqui. Nós estamos chegando ao final do roteiro para visitar os principais atrativos, que são a Porta de Barbacã e a Torre de Almedina, que eram consideradas a principal entrada da cidade. São arquitetura militar e classificadas como monumento nacional. Vamos lá ver? Essa aqui é a parte de trás da Torre de Almedina, onde fica o núcleo da cidade muralhada e o começo do nosso roteiro. Almedina é a parte mais antiga de uma cidade, geralmente elevada e fortificada. Então, aqui é a parte principal da Torre de Almedina. Esse grande arco edificado aqui, olha, ele foi desbastado ao longo do tempo nos saiméis laterais, constituindo essa forma que ele tem hoje. E aqui, essa torre quadrangular, que foi construída em cima dessa passagem. O Arco de Almedina, ele integrava o sistema defensivo da cidade. Ele data do século XI e sofreu várias alterações ao longo dos séculos, inclusive a adaptação dessa torre aqui. Como eu falei no começo, essa torre já foi escola de artes, arquivo histórico, hoje é o núcleo da cidade muralhada, um museu que vale a pena conhecer. Olha, aqui no túnel
Dá para ver também um baixo relevo do século XVI, de 2 brasões e no meio a Virgem com o Menino. Essa escultura é atribuída a João de Rouen, que foi um arquiteto e escultor de origem francesa. Olha, ainda no túnel, lá em cima, dá para ver 2 matacães, ou também chamado de buraco assassino, que a gente conhece bem dos filmes. Era por onde se jogavam pedras, flechas, água fervendo, óleo quente, enfim, contra os inimigos. Bom, então aqui ao lado do Arco e Torre de Almedina, a gente encontra a Porta de Barbacã, ali, ó. E dá para perceber direitinho por que ela integrava o sistema defensivo da cidade. Olha a dificuldade em ângulo para se transpor até chegar na porta principal. Barbacã, na arquitetura militar, significa um muro anteposto às muralhas, geralmente mais baixo que elas, olha aqui. Feito principalmente para proteger contra a artilharia. Aqui então a Porta de Barbacã, cujo indício de construção é do século XVI. Lá em cima, o brasão nacional e a imagem de Nossa Senhora. Bom, eu finalizo o roteiro então aqui na Porta de Barbacã. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.